As resoluções de Jonathan Edwards de 1722 parecem antiquadas à primeira vista, mas e se eu dissesse que elas são mais relevantes hoje do que nunca, em uma era de fake news e promessas vazias? Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. É fascinante pensar que um texto de 300 anos atrás possa ter tanto a dizer sobre nosso momento atual. Bem, Edwards escreveu essas resoluções aos 19 anos, e o mais interessante é que ele começa reconhecendo sua total dependência de Deus. Algo que João Calvino já enfatizava um século antes em suas Institutas. E você sabe que essa humildade dele era bem incomum para um jovem da elite intelectual colonial, não é? Exatamente. E quando olhamos para essa resolução específica sobre confiabilidade, baseada em Provérbios 26, vemos um jovem que estava determinado a nadar contra a corrente cultural de sua época. Isso me faz pensar em como a Nova Inglaterra do século XVIII estava passando por mudanças intensas. As pessoas precisavam confiar umas nas outras para sobreviver. E sabe o que é mais impressionante? Edwards não apenas escreveu essas resoluções, ele as revisava toda semana. Os registros históricos mostram que ele manteve essa prática por décadas. Nossa, isso é um nível de comprometimento que hoje parece quase impossível, não é? Bem, você tem razão. E isso me lembra o que Dietrich Bonhoeffer dizia sobre graça barata versus graça custosa. Ele argumentava que uma fé que não transforma o comportamento não é fé verdadeira. E falando em transformação, como você acha que podemos aplicar essa resolução específica nos dias de hoje? Pense assim. Vivemos em um mundo onde 62% das pessoas admitem mentir nas redes sociais, segundo uma pesquisa recente. Edwards nos desafia a ser aquela pessoa que mantém sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando. E isso se conecta perfeitamente com o que A.W. Tozer escreveu sobre integridade sendo testada nas pequenas decisões diárias. Exato! E você sabia que Edwards mantinha um diário detalhado de suas falhas e sucessos em manter essas resoluções? Era uma forma de prestação de contas consigo mesmo e com Deus. Isso me faz pensar em como a tecnologia poderia nos ajudar hoje. Talvez um app de accountability? Bem, a ironia é que precisamos de ferramentas digitais para nos ajudar a ser mais confiáveis em um mundo digital. Mas Edwards nos lembraria que a verdadeira mudança vem de dentro, da graça de Deus. E como Karl Barth costumava dizer, a fé sem obras é não apenas morta, é inexistente. Olha só, estudos mostram que pessoas consideradas altamente confiáveis têm 2,5 vezes mais chances de serem promovidas no trabalho. Edwards estava à frente de seu tempo ao entender o valor prático da integridade. E não podemos esquecer que ele escreveu isso em uma época sem redes sociais, sem pressão digital constante. Sim, e aqui está algo surpreendente. Apenas 34% dos millennials dizem que confiam totalmente em suas próprias promessas, segundo uma pesquisa do Pew Research. Edwards nos desafia a elevar esse número. Nossa, esses números são realmente preocupantes. E sabe o que é mais interessante? Charles Spurgeon, já no século XIX, citava essa resolução específica de Edwards como um exemplo do que ele chamava de cristianismo muscular, uma fé que se exercita na prática. Então, basicamente, estamos falando de um treino espiritual diário? Exatamente. Como um músculo que precisa ser exercitado regularmente, Edwards sugeria que a confiabilidade precisa ser praticada diariamente em pequenas decisões. E isso tudo começa com aquela humildade inicial dele, reconhecendo que precisa da ajuda de Deus, não é? Sem dúvida. E para encerrar, acho que a mensagem principal de Edwards para nós hoje é: ser confiável não é uma característica que você tem ou não tem. É uma escolha diária que você faz. E uma escolha que, pelo visto, pode transformar não apenas nossa vida, mas toda a sociedade ao nosso redor.